habitantes de Pindorama! Estamos começando mais um programa Ninho das Férias. E aqui quem tá falando é Prof. Gordinho. E hoje Pindorama, não sei se você sabe, é a terra da Palmeiras, onde canta o sabiá. Oi, gente, eu sou a Angélica e eu tô até agora tentando entender o que é genética, o negócio de azinho. Oi, gente, eu sou a Gi, perdão, do Biologia até legalzinho, mas todo mundo sabe que a melhor matéria é História. Ai, essas puxa-saco do professor Henrique, essas puxa-sacos dos professores de História. Muito bem, gente, estamos aqui hoje com ele, o professor querido, o meu xará mais Eduardo, que foi o grande responsável por esta pessoa estar aqui vos falar esta tarde, o meu querido professor do Gabriel, Eduardo Gabriel, uma salva de palmas para você, nosso professor de Biologia aqui do Colégio Ângulo de Boituva. É um prazer ter você aqui, Du. Prazer é todo meu, gente. Muito obrigado pelo convite. E Biologia antes era chamada de História Natural. Então aí, ó, pronto, já ganhei uma nova matéria preferida dessa querida de humanas. Esse pessoal, eu fico pensando isso, falando, eu sou de humanas, eu sou de exatas. Esse pessoal de ensino médio, na verdade, ainda, né? Nem chegou lá ainda nos finalmente, né? Deixa eles. E no programa de hoje nós temos um assunto muito interessante, porque muitas vezes a gente fica vendo aí na situação, nas conversas em gerais, onde parece que o avanço, né, dos negócios, do empreendedorismo, sempre tem tendência à destruição, né, do meio ambiente. Parece que as coisas não conseguem andar juntas. E nós trouxemos aqui o do Gabriel, que é especialista nisso. Ele é um grande empreendedor e também professor de biologia, também alinhado às práticas de meio ambiente, e vai trazer uma luz para esse mercado que não é dicotômico, não é maniqueísta. Ou você é empreendedor e você destrói a natureza, ou você cuida da natureza e sobrevive só dela, né? Então, como a gente vai trazer essas perguntas para que você consiga entender hoje e expandir os seus conhecimentos? E para nós começarmos hoje, eu queria fazer a seguinte pergunta para você. Qual que é a importância do meio ambiente e, em especial, as plantas para os desenvolvimentos da humanidade, em específico o Homo sapiens, assim, o que fez ele ser diferenciado em meio de tantos? A gente tem que pensar que plantas faz parte da nossa vida, né? Em qualquer local que a gente esteja, que é o meio, tem plantas. Sim. Então, se a gente pensar para o desenvolvimento do Homo sapiens, ele buscou ferramentas. Então, a base, plantas, né? Então, vamos pensar em caça, plantas. Depois você consegue desenvolver tecnologia para cultivar alimentos. Então, para fazer o cultivo de alimentos, você precisa de ferramentas. Então, a enxada usa aquela madeira. Se a gente pensar, então, nas próprias plantas, comida. Para a construção das nossas casas, então teve o uso, a exploração. E ainda quando a gente começou a ficar um pouco doente, plantinhas medicinais. Tem uma necessidade assim que ela tá ligada com o ser humano, com o Homo sapiens. Sem plantas a gente não existiria. Eu não consigo pensar a gente sem plantas, né? Então acho que é algo que faz parte da gente. E é totalmente cravado no processo cultural mesmo de desenvolvimento humano, né? Por exemplo, eu sempre converso com os alunos quando a gente está falando sobre quem é o caipira, né? O caipira nada mais é do que aquele camarada que teve o aculturamento português, a fé portuguesa, a língua portuguesa, mas ele vem com todo o tradicionalismo autóctone das culturas folclóricas brasileiras autóctones, do manejo principalmente das ervas medicinais, né? Então você percebe muito bem aqui no interior de São Paulo, a galera fazendo chazinho, né? Misturando plantas, desenvolvendo ciência em relação a uma ciência não tão epistemológica, mas uma ciência de senso comum, mas milenar, né? Que proporcionou tudo isso com a manutenção de plantas. Eu mesmo, quando fui morar em Palmas, no Tocantins, tem coisa que até os médicos brincam. Os médicos falam, cara, isso só resolve com garrafada. O que é a garrafada? O cara coloca um monte de planta lá, joga um álcool ali, faz uns negócios e passa que vai curar. Que é só garrafada que resolve. Não tem um remédio manipulado por laboratório que eu consiga fazer aquilo. Eu cresci com essas garrafadas. A minha avó... Vocês já tomaram garrafada, vocês duas? Não. Não tem nem ideia do que é isso, né? Ai, minha mãe já me deu quando eu era criança. Já? É caso que minha mãe mexe bastante com essas ervas e tal. É vinda da minha avó. Ó. Aí, tipo, eu já tomei quando era criança. E cura tudo, né, mãe? Cura.
E essa garrafada eles põem muitas ervas. E sabe uma coisa muito legal que acontece nessa garrafada? Uma planta, cada planta tem uma função ou algumas funções. Só que algumas vão te dar dor de barriga. Aí outra planta é para tirar a dor de barriga. Aí outra vai te dar, por exemplo, um mal-estar, uma dorzinha de cabeça. Outra ela vai... Então elas vão agindo, uma compensando a outra e uma potencializa a outra. Então elas agem também em sinergia. E aí a gente fica pensando, de onde eles tiraram tudo isso? São anos e anos de tentativa e erro, só que tem uma sacada. Eles fazem uma observação, mas eles têm muita perspicácia. Essa perspicácia de observar os animais. O que os animais comem. Por exemplo, eu vejo isso na minha cachorrinha. Minha cachorrinha começa a passar mal, ela vai pra grama. Ela vai comer amora. E eu tenho várias outras plantas, ela não vai comer. Ela vai exatamente naquela que vai fazer um bem pra ela. Hoje, os nossos chazinhos que a gente compra, a gente fala... Bom... Vem de algum lugar. E a hora que você busca a origem, tá lá no vasinho que a gente tem. A minha mãe fala uma coisa que é maravilhosa. A minha mãe fala assim, às vezes ela vê uma comida assim, que eles estão preparando na TV, e daí fala assim, essa comida é bom pra isso, é digestivo. A minha mãe fala, é a mesma comida que a gente sempre fez, só que agora com nome bonitinho. É o gourmet, né? Gourmet. E qual que é a importância das plantas para a nossa vida moderna? Primeiro, para a gente estar aqui, no nosso colégio aqui, isso aqui foi usado muita madeira para ser construído. Então, a gente pega, mesmo que às vezes a gente olhe para algo que não tenha madeira, mas em algum momento foi usado essa madeira ou ainda alguma parte de alguma planta para desenvolver isso. A gente tem muito em fibras, né? Então, as nossas roupas. O desenvolvimento, para a gente ter uma vida de qualidade hoje, para o desenvolvimento moderno nosso, sempre dependeu de planta, continua dependendo e sempre vai depender, que faz parte do nosso dia a dia. Hoje eu até arrisco falar que é mais do que uma necessidade, é uma questão cultural. Quer ver o exemplo? A gente vai comprar uma mesa, a gente tem a tendência a pegar a mesa de madeira. A gente gosta da madeira, faz parte, parece que a gente tem essa conexão. Eu acho que tem, a gente come vegetais. Faz parte do nosso dia a dia. Aquilo é atrativo. São anos e anos e anos tendo contato com aquilo, né, com aquela madeira, com aquele bem-estar da natureza. Vocês percebem isso quando vocês põem a mão na madeira. Ela é quente, né? É diferente quando a gente encosta, por exemplo, não desmerecendo toda a tecnologia que tem de um concreto e tal, que é produzido por... Mas, não sei, parece que aqui dá mais vontade. Vocês sentem isso também? Uma vez eu vi um filme que o cara dizia isso, ele falava assim... O ferro é bonito, a gente molda, tal, faz todas aquelas coisas todas, mas a madeira não. Aí ele encosta o rosto e fala, a madeira é quente, a madeira é... Acho que, quanto mais rústico, mais aconchego traz, né? É verdade. Uma coisa que eu aprendi, eu gosto de fazer alguns móveis. O Gordinho também faz. Lembra daquela escola que a gente já trabalhou junto? Que uma das coisas legais daquele colégio é que as salas de aula eram de madeira, lembra? E a dona fazia questão, né? A gente chegava a fazer toque, batia. É verdade, verdade. Os alunos fazendo isso, né? Era bacana, né? Perdi o que a gente estava falando. Ela falou sobre a questão do... Você falou assim... Aconchego, conforto. Né? Do aconchego, né? Essa madeira faz parte do nosso dia a dia. Que você falou também que estava mexendo... Você mexe com uma... é verdade. Lembrei. Deus. Que você também faz alguns móveis de hobby, né? Eu faço alguns móveis, assim, de brincadeira, tudo. E antes, uma coisa que eu ficava fazendo na madeira é tentando deixar ela padronizada. E ao fazer, eu descobri uma coisa que, para mim, assim, foi uma descoberta. A assimetria que ela tem. Então, eu gosto de fazer móveis não simétricos. Depois eu comecei a observar que na minha simetria dos móveis existe uma simetria, que é exatamente o que a gente vê numa árvore. Você olha, parece que é tudo desordenado, os galhos. Não, depois você começa a ver que ele tem uma simetria. E a gente gosta dessa simetria, a gente traz para a nossa vida. Então eu brinco que os móveis que eu faço, quando eu posso, eles são simétricos. Mas isso é um estudo, acho que uma vez a gente até conversou em sala de aula, não lembro? Uma vez que eu coloquei o símbolo da Starbucks, que a Starbucks uma vez colocou... beijo Starbucks nos patrocínios. A Starbucks, ela fez a sereia, aquela que é
o símbolo dela, e ele fez, literalmente duplicou lá, foi lá e fez simétrico, né? E a galera achou estranho, sabe? Começou a ficar incomodado de ficar olhando, porque parece sempre que o nosso olho não foi feito para uma simetria perfeita. A gente acha estranho, a gente não gosta do efeito que a gente faz. Tanto que existe aqueles aplicativos de celular que a gente coloca o rosto e fica assimétrico. Não é a gente, né? Porque nós somos de si assimétricos. Então, quando pessoas são muito simétricas, a gente, tipo, tem a ideia de dizer que são belos, mas na verdade a gente acha pessoas estranhas com o rosto meio... Nossa, essa pessoa é estranha, entendeu? Parece que tem um olhar igual ao outro. A gente tem que ser tortinho um pouquinho. Isso é muito legal, porque a natureza ela vai nos ensinando sem falar, né? Exatamente. É maravilhoso isso. E eu acho que essa questão das plantas também tem a ver com a agricultura, né? Que foi a agricultura que começou a vida em sociedade. Então, sem as plantas, é bem provável que não construíssem as sociedades que a gente tem hoje, porque começou a partir da agricultura, né? Sim, então, quando a gente pensar vivendo em caverna, que a gente vive em cavernas modernas, né? A gente deixa ela aconchegante. A gente tem a necessidade de ter um alimento próximo, né? E aí vem a agricultura que você falou, Gi. Então, a necessidade de fazer essa agricultura, ter esse alimento, vem uma coisa bacana, que é o desenvolvimento de tecnologias que o pessoal, às vezes, eles fogem, eles acham que tecnologia é computador, essas novidades tecnológicas que a gente tem, e não é uma tecnologia, às vezes é a criação do fogo, o manejo dele, ou otimizá-lo. E aí, pensando na produção, é como otimizar essa produção e como replicar essa produção. E isso levando em conta a mãe natureza, que é ela que manda. Só que se a gente entende ela e usa ela, depois eu falo para vocês um pouquinho, hoje a gente consegue recuperar, hoje a gente consegue trazer floresta para deserto. Você fala, nossa, é possível, tem muita gente fazendo isso. Ô Du, e tipo assim, como a atual forma de exploração ambiente vai impactar no nosso futuro? A gente precisa mudar algumas coisinhas, mas esse a gente precisa mudar, ele vai acontecer naturalmente. Né? A gente está em eterna transição, né? A gente teve um tempo na monocultura e a gente está nesse tempo ainda, onde a gente tem uma produção em larga escala, mecanizada, uma produção que a gente visa alguns poucos produtos, soja, por exemplo, isso milho. é em virtude do capitalismo, de rentabilidade, né? Então, a mudança existe hoje, por exemplo, hoje a gente tem grandes empresários se dedicando a uma agricultura orgânica. Esses empresários, por exemplo, o filho do Abílio Diniz, o Pedro Paulo Diniz, hoje ele está com a Fazenda da Toca, a Fazenda da Toca produz orgânico, e esse orgânico em larga escala, e ele está expandindo. Então, essas pessoas que têm investimento, têm grana, conseguem levantar capital, eles estão mudando a maneira de produzir e eles acabam sendo referências, porque eles lucram muito. Então, eu, quanto empresário, eu gostaria muito de ter uma fazenda altamente produtiva, que gera um benefício social. Então, essa mudança vai acontecer. E tem um ponto também muito importante. Hoje está precisando muito de aplicação de fertilizantes. Não estou falando nem de pesticida, de inseticida, mas fertilizantes para que continue produzindo, porque o solo está empobrecendo cada vez mais, e daí chove, leva os nutrientes embora para o rio, prejudica o rio. E aí precisa aplicar 6 vezes. Isso é dinheiro, isso é caro. E quem que paga isso? Nós. Então, cada vez mais caro essa aplicação, a gente tem que buscar alternativas. E aí vai acontecer a transição. É natural. Então, hoje está começando, já começou, mas está cada vez mais fomentando, ampliando esse conhecimento de você sair da monocultura para uma policultura. E isso é fantástico. É fantástico. Esses ciclos, né, uma traz um tipo de nutriente para o solo, daí a gente colhe, joga, daí aquele nutriente fica, que é bom para a próxima, que somos das safrinhas, né, que eles vão fazendo. Sim, e mais que isso, Gordinho, planta junto. Então você tem 5 cultivares juntos. Por exemplo, põe eucalipto, você põe café que gosta de sombra, você coloca lá até crescer as plantinhas, você colocou alface, cebolinha, salsinha, que são plantas de ciclo curto. Então, você consegue gerar dinheiro o ano todo. Que legal. Diferente de uma monocultura que gera 2 vezes ao ano, 3 no máximo, 4, estourando.
Mas você acha que com os nossos atuais padrões de consumo dá para ter essa mudança? Hoje, eu fico pensando assim que... Olha o Malthus chegando. É verdade, né? O Denis não curtiu isso. Beijo, Denis. O ser humano, ele tem uma capacidade de transformação que é inigualável. Então, a gente consegue pegar algo que é danoso ao meio ambiente, fazendo uso de umas técnicas corretas e de boa vontade, isso envolve políticas públicas, nossas ações locais, e produzir benfeitorias. Então a gente consegue, que foi, por exemplo, o exemplo da Fazenda da Toca, que eu acabei de dar para vocês. Eu acho que é possível, só que esse possível tem que tá sendo coordenado por pessoas que realmente tenham muita clareza e conhecimento disso. E às vezes essas pessoas, onde elas estão? No campo. A gente precisa ir lá, observar, aprender com essas pessoas e trazer essas pessoas para nos ensinar. E aí cabe a gente ser humilde. Porque muitas vezes a gente tem uma faculdade, por exemplo, eu fiz biologia, eu leio muito de agroecologia, eu gosto muito, assisto muito, estudo, faço os testes com as plantinhas. Mas, indiscutível, a minha avó sabia muito mais de plantas do que o Du aqui. A minha avó sabia de garrafada. O que eu ouvia da minha avó é que o avô dela era o bugre, porque o pai dela era ele cuidava dos cavalos, era um boiadeiro, e ele falava que era um tio dela, que era índio, e ela pegava todos esses conhecimentos e ela trazia, ela sabia fazer a leitura de plantas. Ela não sabia os nomes que a gente sabe, né? Mas ela sabia muito mais de plantas do que eu. Isso é uma coisa muito doida, porque muitas vezes a gente já escutou, né, de dizer que, poxa, as sociedades autóctones aqui da América, os ameríndios e tal, eram pessoas que não se desenvolveram. Aí você fala assim, poxa, cara, esse tinha um pensamento tão ridículo, né? Porque a gente pega lá, tipo, por grandes cidades como Machu Picchu, né, que eram... já tinham até sistema de esgoto, né? Coisa que a Europa foi ter. E acho que a questão é que, assim, muitas vezes os colonizadores não entendiam esses costumes, e aí fala que, nossa, era burrice, era ignorante, era inferior. Exato. Mas, por exemplo, eu li um livro que falava que os autóctones, eles tinham um sistema de nós, que era um sistema de escrita, praticamente. Exatamente. Os espanhóis não entendiam e eles enganavam os espanhóis com esse sistema, sabe? Então eles proibiram. E aí hoje eles ficam como burros, sabe? E outra coisa que a gente vê que eles falam também que a gente não tinha grandes cidades. Mas a questão é que já chegou aos estudos que o Brasil já teve cidades com milhares e milhares e milhares de habitantes. Só que o que aconteceu? Os próprios povos autóctones perceberam que estava sendo nocivo ao meio ambiente e que o meio ambiente era de extrema importância, ele necessitava ser revigorado. Então, quanto maior acúmulo de pessoas, maior destruição do meio ambiente, ele não conseguia se regenerar, os bichos não conseguiam se regenerar, as plantas não conseguiam se regenerar. Então, eles, por opção, escolheram ser nômades, porque eles perceberam que a sinergia com o meio ambiente sempre era melhor. Por isso que aconteceu que quando os portugueses chegaram em 1500, eles não encontraram grandes acúmulos de tribos, porque literalmente eles falaram assim, não, nós escolhemos viver em menores quantidades de pessoas, mais espalhados uns dos outros, porque a gente faz o quê? Vai fazendo esse ciclo de nômades e a gente não fica alterando de uma maneira irrevogável a mata. A mata consegue se recuperar, sim. A mata consegue se... Ou seja, já tinham agricultura em larga escala, já tinham agricultura para sustentar, já faziam as caças, já tinham os seus animais, mas eles preferiam, ou seja, essa policultura de dizer, o meu peixe é que vai ter nitrato suficiente para jogar nas minhas plantas, e vai chegar um ponto onde a gente percebeu que a terra começou a ficar mais arenosa, a gente pega as nossas coisas e vamos embora, né? Porque a gente vai deixar que a própria natureza se recupere nesse processo do que fazer o que a gente está fazendo hoje, que é explora até virar um deserto. Sabe uma pergunta? Acho que essa pergunta a gente precisa fazer ela a todo momento. É onde a gente quer chegar. Quando a gente faz por exemplo, o exemplo que você deu dos povos nômades, eles sabiam que eles iam para algum lugar, depois eles voltariam e eles teriam uma terra rica. Eles teriam como se alimentar, porque se ele voltasse para aquela terra arrasada,
eles morreriam de fome. Exatamente. E tem uma coisa que é interessante, tem vários relatos, vários registros você pega lá tribos que eles saem daquela área, mas antes de sair, eles já deixam as sementes espalhadas, eles já pegam, eles deixam o solo forrado, que isso é uma coisa fundamental na nossa vida. Nunca deixar solo descoberto, sempre jogar matéria orgânica em cima. Porque daí vem os micro-organismos, daí fazem a decomposição, daí brota plantinhas, ela mesmo se regenera. Eles fazem isso com maestria. Ou seja, em 2022 a gente descobrindo que lá em 1500, 1400 eles já estão tendo políticas de meio ambiente muito mais avançadas do que as nossas de hoje em dia, né? É uma coisa absurda, loucura, né? Então, Du, tipo assim, como que o conhecimento biológico ele pode estar auxiliando a um negócio ser mais rentável, ser mais produtivo? Pense assim, ó. Primeiro, tudo que a gente vai estar estudando, a gente está inserido. E plantas estão inseridas. E a gente ama estudar o funcionamento do nosso corpo. Por que a gente ama? Porque é sobrevivência. Não é para decorar um monte de nomes, não é essa a ideia, né? Pensando como professor de biologia. A ideia é o quê? Como eu posso usar aquele conhecimento que foi produzido por alguém e como eu posso produzir. E esse conhecimento, como que eu vou usar para minha sobrevivência? Então, quando eu estou estudando biologia, na verdade, eu estou estudando sobrevivência e eu estou estudando melhor vivência. E nessa melhor vivência tem a interação, né? E aí a gente começa a ver a natureza, a biologia nos ensina que é coletivo. O indivíduo sozinho ele não consegue sobreviver por muito tempo. Então, esse olhar para a natureza faz com que a gente desça um pouquinho do salto, fique mais humilde e comece a ver o que a gente tem controle e o que a gente não tem controle. A gente não manda na mãe natureza, mas ela manda na gente. Só que aí tem algo que a gente pode pensar até além, que é o conhecimento biológico. A gente faz parte da natureza. Eu não me considero fora da natureza. Eu faço parte, eu também sou a mãe da natureza, como vocês também são. E saber disso e assumir essa responsabilidade, a gente consegue transformar. Aí um jeito que eu faço é sempre provocando as pessoas a pensar. Um exemplo muito legal que é assim, que eu ouvi, eu copio boas ideias e vou disseminando. Você é o seu principal médico, a sua principal médica. Porque você é a primeira pessoa a perceber que tem algo de errado com você ou com alguém. E você busca o auxílio, lógico, dos profissionais, que são estudiosos disso, e a gente usa pra gente. Então é escolha. E tem jeito. E tem jeito de como usar a biologia sem aqueles palavrões, né? Eu acho que é legal também, por exemplo, a gente tava falando da questão, sei lá, de agricultores, assim, mais simples e tudo. Eu vi um artigo que era sobre biólogos, que eles foram estudar uma região e, assim, eles precisavam de dados de muitos anos observando, sabe, para conseguir fazer esse estudo. Então, eles se juntaram com as pessoas nativas daquela região para pegar os dados de observação dessas pessoas e usar na pesquisa deles, sabe? Então, eu acho que pra gente ter esse desenvolvimento mais sustentável, fazer essa intersecção é importante. Você pegar o conhecimento dessas pessoas e de biólogos, esse tipo de coisa. Eu tive uma experiência muito legal, Gi. A faculdade que eu fiz lá em Botucatu, tinha um senhorzinho que ele trabalhava na botânica, ele era técnico de laboratório. Os professores, que eram os doutores, assim, tudo que eles precisavam saber de plantas, onde tinha planta aqui no Brasil, o que a planta fazia, quais eram os princípios ativos, era com o Vicente. Ele faleceu, tem acho que 2 anos, 3 anos, se eu errei, perdão, mas ele era referência e ele falava com uma humildade, com uma simplicidade. Ele não tinha nem graduação, ele tinha conhecimento popular. E o que ele tinha, além de ser conhecimento popular? Vontade de ler, de estudar, de buscar conhecimento. E ele fazia não a reprodução do que ele conhecia. Ele pensava sobre a planta. A gente brincava que ele pensava junto com a planta. E assim, se a gente quer entender como a plantinha funciona, a gente tem que tentar chegar o mais próximo dela, né? O começo do método científico é observação, né? É observação. É onde começa, né? Onde a gente também se reconhece. Uhum. Né? Então, a matéria que está na gente também está nessas plantinhas. E gera afinidade.
E junto com esse reconhecimento vem o respeito. Com certeza. Né? Porque todos nós poluímos. Sim. Só que a gente tem que manter uma balança. A gente tem que promover mais vida do que tirar. Infelizmente, a gente acaba tirando vida quando a gente se alimenta. Mas tem meios da gente produzir muito, muito, muito mais vida. E não só um tipo de vida, né? Como a gente tem só boizinho hoje em dia. Quanto mais diversificado, é melhor pra gente. Com certeza. É melhor pra gente. A gente tem mais nutrientes que a gente está recebendo. Isso é vantajoso. E Du, para finalizar o nosso papo de hoje, infelizmente a gente já está chegando ao fim, queria fazer uma pergunta para você. Em que sentido que você acredita que o seu trabalho, no caso aqui com a própria biologia em si, né, pode tornar a vida das pessoas de uma maneira melhor? Sim, porque a gente sabe que você também é empresário, que você tem uma empresa que trabalha em relação ao meio ambiente. E como que você sente que as suas práticas, tanto como um educador, um professor de biologia e um empresário que trabalha com o meio ambiente, pode transformar esse mundo porque muitas vezes a gente fica sempre nessa dicotomia que os empresários estão acabando com o ambiente. E não, né? A gente pode ter uma união disso e só benefícios. O famoso relação ganha-ganha, né? Na minha opinião, vai ser inevitável que as empresas tenham uma visão agora de cuidado do meio ambiente. Primeiro, porque elas fazem parte do meio ambiente. Se a gente continuar degradando o ambiente, mudanças climáticas, vão vir aí problemas sérios que a gente não vai conseguir resolver e essas empresas vão sofrer com isso. E eu estou falando de danos físicos, vendavais, etc. E isso gera um custo gigantesco. As empresas que não buscarem um selo verde ou uma certificação ou algo que elas realmente façam o que elas estão propondo, a gente vai deixar de comprar. Hoje já tem muita gente rompendo o contrato por empresas que estão poluindo. O que a gente faz? A gente vai fortalecer essas empresas. Quando a gente mesmo fala sobre destruição da Amazônia, não é só porque tipo, as pessoas amam plantas, é porque assim, o mercado internacional não quer mais comprar de quem destrói a Amazônia. Exato. Só isso. É tipo, vocês vão produzir soja e acabou. Vocês vão ficar com ela, porque a gente não vai comprar mais de vocês, entende? E da Amazônia é interessante, Gordinho, porque se a gente desmatar, acabar com a Amazônia, não vai vir tanto vapor da água para cá, pela evapotranspiração lá das plantinhas, que vem para cá, para o sudeste. E aí o que a gente vai ter que fazer? Irrigar. E aí a gente consome mais a nossa água. Vai ficar mais caro o nosso alimento. Então o empresário que não direcionar para essas políticas de preservação do ambiente, que também é dele, ele vai pagar muito caro com isso. E ele está pensando no dinheiro. Então ele tem que manter a empresa dele funcionando. E é a mesma coisa que eu penso. O empreendedor não é aquele que visa só o lucro. O empreendedor é aquele que busca soluções para os problemas atuais da vida dele. E para mim, hoje, um problema é a ausência de plantas no ambiente urbano, que é onde nasceu... foi não é uma brincadeira. Eu acho que vou estender, eu vou tentar ser muito breve. A minha mãe desmontava, por exemplo... liquidificador que estragou. Ela guardava todas as pecinhas. Aí, eu observando isso, eu também fazia isso. E daí, porque ela usava depois, né? Daí, o que eu fiz? Comecei a montar os meus móveis. E daí, eu falei, eu gosto de madeira. Eu gosto de fazer isso. E eu já era professor. E aí, eu falei, não, mas eu gosto de irrigação. Daí, eu fui estudar irrigação. Aí, nisso, daí, a gente já começou a falar, não, mas e a compostagem? Mas daí, e nisso, entrou o Augusto. Lembra o Augusto que estava com a gente? Beijo, Augusto! Querido Augusto. E aí, daí vem a gente falou, não, a gente tem que educar as pessoas que estão ao nosso redor. E não só as pessoas, a nós mesmos. A gente precisa conhecer cada vez mais. E aí a gente juntou e criou... Depois da educação verde, né, juntos produzimos mais benefícios socioambientais, a gente criou o movimento Adote uma Planta. Por que a gente criou? Porque a gente observa no ambiente urbano, né, eu moro em São Paulo hoje, e tem poucas plantas em algumas regiões. E plantas não só em praças, mas em vasos. E tem muita gente produzindo. Só que a gente tem que favorecer. E aí eu brinco que... O Augusto ele sempre fica aquela cara assim, não, você não vai falar isso, eu falo, eu vou. A nossa empresa, ela nasceu para falir. É muito legal. Ele é empresário, escuta bem essa agora que isso é importante. Quando ela falir, as pessoas vão ter uma quantidade suficiente de plantas no ambiente delas.
E aí a gente está fazendo um bem-estar, um cuidado com o nosso ambiente, que é um ambiente coletivo. Então ela vai falir. Só que até falir, a gente pode lucrar muito com isso. E pode envolver pessoas trabalhando com essas plantinhas. Então a gente tem um mercado gigantesco. E é um mercado do futuro, na minha opinião. Esse mercado, eu digo que é um mercado verde, ele está aí. E tem pessoas hoje que desenvolveram técnicas que eles buscaram lá atrás, por exemplo, o Ernest Goethe. O Ernest Goethe, ele faz um manejo de agrofloresta onde ele inovou. Ele inovou, não é que ele criou, ele observou a natureza, ele viu que através da poda você pega carbono e matéria orgânica, joga para o solo, alimenta lá os micro-organismos que nutrem a plantinha. O melhor cacau do Brasil hoje é dele. E é mérito dele. E para não me estender muito, né, aproveitando que eu estou falando dele, tem vários outros nomes, Ana Primavera, ou a dona Joana, que está lá na casinha dela, que tem vários vasos. São pessoas assim, que desenvolvem um monte de técnicas. O Ernest Goethe ele tem uma frase que é maravilhosa. Ele fala que água se planta. E é verdade. Quando você tem plantas, essas plantas retêm água. Se elas retêm água, o ambiente fica mais úmido. A planta produz comida para a gente, produz melhor madeiras, fármacos. Então a gente só se beneficia. Então, na verdade, já está tudo aí. Basta a gente olhar, escolher, utilizar. E continuar se divertindo com as plantinhas. Maravilhoso. É isso aí. Tem gente que acha que cuidar do meio ambiente é só coisa de quem, né, não quer ser empreendedor, que não gosta de dinheiro, quem tem tempo, né? Mas mal sabe que, na verdade, o relacionamento ganha-ganha sempre é o relacionamento do futuro, onde você, cuidando do meio ambiente, vai continuar, né, tendo as suas produções e a gente continuando ganhando cada vez mais. Isso é importante, né? Gordinho, você me permite uma coisa também importante que eu escolhi para minha vida. A nossa empresa, lógico que ela tem que ter o lucro, né? Ela tem que movimentar a família, movimento Adote uma Planta, né? Que eu chamo de Malp Brasil. Mas ela não está focada só no lucro. Esse lucro, ele é revertido. Onde a gente reverte isso? Em doação de planta, em incentivar as pessoas a terem mais plantas. E a gente investe, por exemplo, e aí é algo que eu gostaria muito e ficaria muito feliz na minha velhice, é morar em locais, uma fazenda, num sítio, onde a gente faça uma produção agroecológica, uma produção mais sustentável. Então eu vou estar junto com a minha família, né? E vocês são bem-vindos a morar com a gente. E a gente vai construindo um planeta. E sabe o que é legal? Quando eu não estiver mais aqui nesse planeta, eu vou estar aqui nesse planeta. Eu vou estar aqui através das plantinhas que eu deixei. São poucas? São, lógico que são. Mas eu vou estar aqui. E isso me dá uma alegria, um conforto que nenhum dinheiro paga. Com toda certeza. É a forma de se eternalizar aí, ó, gente. Então, ó, Adote uma Planta, nós vamos colocar todas as redes sociais, os sites aqui, na descrição do nosso vídeo, da empresa Dudu aqui, que tá fazendo isso. E uma coisa super interessante, né? Que toda semente, para que nasça uma planta, ela necessariamente precisa morrer, né? Então, assim, que a empresa Dudu, daqui a um tempo, falha, mas simplesmente pelo processo de que ela vai falir porque ela está salvando o meio ambiente. Isso é aquela famosa história. Fali bem, né? Du, Gabriel, muito obrigado pela sua participação de hoje. Eu tenho certeza que a gente teria muito mais assuntos para conversar. Que fica aí estendido um próximo convite para umas novas conversas sobre o nosso meio ambiente, que é de extrema importância. Nós aqui do Ninho das Feras queremos dar para você uma pequena lembrança, né, nas suas leituras, para que você consiga fazer as suas marcações aí. Muito obrigado. Só para os feras. E obrigado pela participação de hoje. E você que está aí nos assistindo, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhe com as suas pessoas, dizendo aí, olha gente, cuidado do meio ambiente é de extrema importância, faz parte aí do lucro também, faz parte dos ganhos e faz parte de um relacionamento ganha-ganha que é de extrema importância. Um beijo do Gordinho para todos vocês e até o próximo Ninho das Feras. Tchau! Tchau, gente!